Olha, existem alguns capítulos na Bíblia que são bem difíceis, né? E hoje a gente vai mergulhar em uns mais intensos e perturbadores de todos. É uma história sobre dor, sobre engano e sobre uma vingança que foge completamente do controle, deixando um rastro de destruição. Vamos entender o que aconteceu. Essa frase já prepara o clima, não é? Depois de tantas jornadas, de tantas lutas e reconciliações, a família de Jacó parecia finalmente ter encontrado um lugar para respirar. Mas essa paz, como a gente vai ver, era muito frágil e estava prestes a ser completamente estilhaçada. Tudo começa de um jeito bem normal. A família de Jacó está ali, acampada, estabelecida na terra de Canaã. E sua única filha, Diná, faz uma coisa simples. Sai para conhecer as mulheres da cidade. Uma atitude de pura curiosidade. Ninguém podia imaginar que essa saída seria o estopim de uma tragédia. E é nesse passeio que Diná é vista por Siquém, que era ninguém menos que o príncipe daquela terra, o filho do chefe. E o que acontece em seguida é um ato de violência terrível que se torna um gatilho para tudo que vem depois. A paz daquela família é quebrada do jeito mais brutal possível. E aqui, a história fica ainda mais bizarra. Depois de tudo, Siquém, de uma forma surpreendente, diz que se apaixonou por Diná. Ele e o pai dele procuram Jacó, não para pedir desculpas, mas para propor um casamento, uma aliança comercial, como se nada tivesse acontecido. Jacó ouve tudo calado, esperando os filhos chegarem. Mas quando os irmãos de Diná ficam sabendo do que aconteceu, a reação é visceral. É uma mistura de dor profunda pela irmã, com uma indignação, uma raiva que começa a ferver ali por baixo da superfície. A resposta dos irmãos, à primeira vista, até parece uma negociação. Eles propõem um acordo baseado nas tradições religiosas deles. Só que por trás dessa condição aparentemente espiritual, eles estão escondendo um plano frio, calculado e absolutamente mortal. E o plano deles é esse, em 3 passos cruéis. Primeiro, eles fingem que aceitam a proposta. Segundo, eles impõem uma condição. Todos os homens da cidade precisam se circuncidar, para se tornarem um só povo com eles. Mas o passo final é esperar. Esperar o momento em que todos os homens da cidade estariam vulneráveis, com dor, se recuperando. Era uma armadilha perfeita, usando a própria fé como isca. Siquém estava tão determinado a se casar com Diná que ele e o pai convencem todos os homens da cidade a aceitar o acordo. Eles não faziam ideia de que estavam assinando a própria sentença de morte. A cidade inteira concorda e a armadilha está montada. Bom, com a armadilha pronta, a história caminha para o seu clímax brutal. A dor e a raiva dos irmãos já não queriam mais justiça. O que eles queriam era uma vingança, que estava prestes a explodir numa onda de violência que ninguém poderia prever. A tensão aumenta a cada dia. No primeiro dia, o acordo é cumprido. No segundo, os irmãos esperam, pacientemente. Eles calculam exatamente o terceiro dia, que é o pico da dor e da febre da recuperação, o momento estratégico em que seus alvos estariam completamente indefesos. E nesse exato momento de maior vulnerabilidade, Simeão e Levi, movidos por uma fúria fria, pegam suas espadas e entram na cidade, que não suspeitava de nada. O que acontece em seguida é um massacre. Simeão e Levi não matam só Siquém, o culpado. Eles matam todos os homens da cidade. E a violência não para por aí. Os outros irmãos chegam depois para saquear tudo. Levam os bens, os animais e, pior, as mulheres e as crianças. Uma vingança pessoal que se transformou na destruição de um povo inteiro. A carnificina lá fora acabou, mas a história não. Agora, o conflito se volta para dentro da própria família, mostrando uma divisão profunda entre o pai e os filhos. A reação de Jacó não é de orgulho, mas de puro medo. Ele não está preocupado com a honra da família, mas com a sobrevivência. Ele enxerga as consequências práticas e perigosas do que os filhos fizeram, temendo, com razão, um contra-ataque dos povos vizinhos. E a resposta dos filhos vem na forma de uma pergunta cortante e sem resposta. Eles não querem saber das consequências práticas. Para eles, a questão é uma só: a dor e a desonra da irmã. É a justiça deles contra a prudência do pai. E é assim que o capítulo termina, sem resolução, sem ninguém se reconciliar. A pergunta dos filhos fica pairando no ar e a família fica ali, fraturada, cercada por perigos que eles mesmos criaram. É uma narrativa que deixa a gente profundamente desconfortável.
Uma história tão brutal e que termina desse jeito, sem uma solução, deixa a gente pensando, afinal, para que isso tá aqui? Como é que a gente pode tirar algum significado de uma passagem tão complexa? Ela não dá respostas fáceis, mas com certeza revela lições poderosas. A pergunta que fica é exatamente essa. Por que uma história como essa está na Bíblia? O que ela nos revela sobre justiça, sobre vingança e sobre a nossa própria natureza? Essa imagem aqui resume perfeitamente o problema. A história não defende nenhum dos lados, não tem mocinho. A violência inicial de Siquém é sem dúvida condenada, mas a vingança desproporcional dos irmãos também é mostrada como um erro terrível. A lição é clara: um erro não justifica o outro, especialmente quando a resposta cria uma injustiça ainda maior. O ponto central aqui é o perigo que existe quando a dor e a raiva assumem totalmente o controle. Os irmãos buscaram a própria justiça, mas sem nenhum limite, sem nenhuma sabedoria, e o resultado foi uma brutalidade cega. É um exemplo clássico do que acontece quando pessoas feridas tentam consertar o mundo com as próprias mãos. E o que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Bom, a história nos força a pensar em como lidamos com a nossa própria dor quando sofremos uma injustiça. Ela mostra que a vingança raramente traz cura. Na verdade, na maioria das vezes, ela só gera mais destruição. Às vezes, a reação mais forte não é a mais sábia. E assim, ficamos com essa pergunta, que ecoa até hoje. Onde termina a justiça e onde começa a vingança? É uma linha muito, muito tênue que essa história nos desafia a enxergar. Não só nesse relato antigo, mas também nas nossas próprias vidas.